Saudações, gente bonita. Em Ouro Preto, Minas Gerais, meio da Mata Atlântica, são 5 horas e 47 minutos. Tá meio que chovendo, mas nós não temos opção. Eu tenho que levar umas coisas para os Correios e tem que dar um jeito de providenciar comida para os cachorros. Então, né, eu não estava falando hoje sobre, ontem, né, também, sobre o Oriente Médio ter que fazer escolhas difíceis. Então, vamos praticar aquilo que a gente prega, né? Escolhas difíceis. Molhar ou deixar o cachorro com fome? Eu nem sei se essa é uma escolha tão difícil assim não, né? Eu não sou feito de algodão doce. De toda forma, muito bom dia. Mestre Leider aqui falando. Ouro Preto, Minas Gerais, 11 de dezembro de 2025. Eu não posso molhar meu celular, então deixa só a coisa melhorar um pouquinho e eu volto. 6h20, estamos quase terminando de descer a serra. Eu uso o boné para tampar o celular da chuva. Olha que floresta bonita. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes da gente continuar. Nada disso seria possível sem isso aqui, ó. O Arnaldo que me deu. Bastante caminhada que permite a gente descer esses terrenos íngremes e molhados sobre a chuva. Sem isso, eu já teria levado uns 2 tombão. Certo? Porque a rocha, o solo, quando molha, fica muito escorregadio. E esse bastante caminhada dá uma senhora tração. Você se lembra que antes de eu ganhar ele, eu improvisava cajado, que também é uma boa solução, né? Mas isso aqui é chicoso, porque tem até amortecedor. Ajuda muito a gente. Mas vamos aproveitar, porque a chuva não vai diminuir, né? Quando eu estou debaixo da floresta, igual eu estou aqui, quase não cai água. Então dá para mim falar alguma coisa sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos correm um sério risco de balcanização, porque eles não têm um fator de união nacional. É o que? O capitalismo? O capitalismo está sendo contestado. Qual que é o nome do sujeito? Luigi, né? Luigi, que desviveu lá o CEO do multinacional escrota, né? E eu acho que ele escreveu o manifesto. Ele fez a ação toda pensada, toda mediatizada. Fez questão de ser filmado, depois fez questão de ser capturado, fez questão de dizer que a arma dele ele mesmo fez na impressora 3D. E para ganhar visibilidade para o manifesto dele, que foi divulgado. Eu li o manifesto, cara, não tem fundamentalismo, não tem messianismo. São considerações muito lúcidas. E ele é um retrato da juventude dos Estados Unidos. Certo? Daquele povo que simplesmente não levantou por votar na escrota da Kamala Harris. Falou, não, votar na desgraça dessa, eu prefiro ficar em casa. Então é uma geração bem mais consciente, que não apoia Israel, certo? Não tem esses lances sionistas. É uma geração nova, tá? Tem os lances, né, da cultura deles, identitária e tal, mas isso, cada cultura é uma cultura. Eu sou contra isso em outras culturas, para tentar impor. Mas se há deles, que eles pratiquem e sejam felizes. Certo? Então, assim, o Donald Trump não devia estar preocupado em conquistar o México e anexar o Canadá, de forma alguma. Donald Trump deveria estar preocupado em manter a unidade do próprio país, o que eu acho difícil de acontecer. Porque se ele implementar mesmo as políticas econômicas que ele diz que vai implementar, ele vai levar o caos e o desastre para os Estados Unidos antes do fim do 2º ano de mandato. Não tem como sobretaxar. Como um país que depende de importação para o abastecimento interno, sobretaxa a mercadoria importada, gente, que loucura é essa? Vai encarecer enormemente os bens que os próprios americanos consomem. Isso leva a 3 coisas. O empobrecimento da população, né? Porque tudo que eles consomem vai ficar mais caro. Se tudo que eles consomem fica mais caro, o nome disso é inflação, vai gerar inflação. Para combater a inflação, o que o liberal sabe fazer? Restringir a demanda. Ou seja, deixar as pessoas que já foram empobrecidas pela inflação ficarem ainda mais pobres para enriquecer banqueiro. Então, os Estados Unidos estão caminhando rapidamente para o caos. Já é uma sociedade profundamente dividida
entre democrata e republicano, entre conservador e liberal, e está perdendo esses fatores de união, que na verdade nunca nem teve direito, né? Os Estados Unidos foi uma nação inventada, de certa forma. Você tinha um princípio unificador, que era a suposta busca por liberdade, mas com a guerra civil, que foi, repito, pela 10ª vez, não foi uma guerra sobre escravidão, foi uma guerra sobre monopólio. O norte queria obrigar o sul a consumir as mercadorias industriais que eles produziam, em vez de comprar dos britânicos, para eles sair mais barato. A guerra foi por causa disso. Não teve nada a ver com escravidão, não. Dá a impressão que alguém nos Estados Unidos gosta de preto. Se gostasse de preto, as leis de Jim Crow, inclusive elas foram abolidas por um curto período de tempo, mas podem ser ressuscitadas. A Suprema Corte decretou que está tudo legal. O que está proibido é cota, né, racial. As leis de Jim Crow, se os estados quiserem, podem voltar. Os Estados Unidos nunca foi uma nação que gostasse de preto para eles entrar numa guerra civil por causa deles. Isso é bobagem. Foi comercial, uma disputa comercial entre os defensores do livre mercado e importação livre e exportação livre, no caso o Sul, e os defensores que os Estados Unidos deveriam ser monopólio dos industriais do Norte. Foi essa a razão da guerra. Certo? E desde então, assim como o leste da Alemanha nunca se recuperou da assimilação pela Alemanha Ocidental, porque não foi reunificação, foi assimilação, que incorporou todas as leis, todas as normas da antiga Alemanha Ocidental. Então não teve reunificação. Então, assim como a Alemanha Oriental nunca se recuperou, pelo contrário, está cada vez mais dividida em relação ao leste, né? Na verdade, o leste em relação ao oeste. Os estados do sul nunca se recuperaram. Até ganharam alguma prosperidade, mas a diferença cultural continua sendo enorme. Na verdade, eu acho que ela até cresceu. Então, gente, os Estados Unidos são um país sem futuro. E se entrar em crise, o pouco que amalgama aquele país, que é a suposta prosperidade e tal, vai pro buraco. Inclusive, achei um ponto mais seco. Inclusive, começando na crise, a liberdade que eles falam também vai pro buraco. E se não tem prosperidade, não tem liberdade, por que eles vão se manter unidos? Não vão. Estados Unidos corre um sério risco de balcanização no curto prazo. É com isso que o Donald Trump devia estar preocupado. Mas não. Ele está falando em anexar o Canadá e o México. O cara é um idiota. Certo? O cara é um completo imbecil. Olha a situação econômica dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, porque a chuva começou a engrossar de novo, eu não posso perder o celular. A chuva diminuiu um pouco, a gente pode continuar mais um tantinho. Bolota está comigo. A amiga fiel companheira. Gente, mas até mais preocupante do que a situação dos Estados Unidos é a da Europa. A Europa, depois da queda da União Soviética, lenta e paulatinamente foi se tornando um conjunto de estados vassalos aos Estados Unidos. Essa é a verdade. Foi abrindo mão da própria soberania, da defesa dos próprios interesses, para cada vez mais se empenhar em defender interesses americanos. Veja a guerra na Ucrânia, ela foi absolutamente desastrosa para o continente europeu. A Alemanha submergiu, sabe? A Alemanha submergiu, passou de 5ª para 6ª economia do mundo. As exportações degringolaram, né? A situação econômica e social está péssima. Nunca teve tantos desempregados, tanta gente nas ruas, tanta gente sem saúde, sem educação. Na verdade, uma seguidora nossa que mora na Alemanha falou que em média existe 100 pessoas para esperar cada apartamento em Frankfurt. Olha a situação. Cada pessoa disputa com outras 99 o aluguel de um apartamento.
Então, e aí teve um incidente esses dias aí para trás, que parecia um desses woke babacas, né? Eu tava falando que a Europa não tinha como receber a onda de refugiados que vai vir da Síria. E embora você veja uns tontos voltando pro país, cara, eles estão voltando para ser sacrificados. Acreditar na imprensa, né, que a Síria foi libertada do regime do Assad e estão voltando pro país. Cara, eu tenho dó deles, tem pena, de verdade. Porque o problema na Síria, reitero, só está começando. E agora eles não podem voltar, né? Mas enfim, milhões de refugiados do Oriente Médio estão para ser criados. Olha, de vez em quando na mata tem esses pontos secos. Tá vendo? Olha lá, estante árvore protege. Aí dá pra gente usar eles para falar. Aqui tá realmente seco. Então aqui eu posso continuar meu vídeo. Eu tô bem no meio da mata, vocês estão vendo, né? 360 graus, mas aqui eu posso continuar. Porque nesse metro quadrado aqui tá seco. Mas voltando ao ponto aqui. Os ingleses, a Inglaterra é o país que mais penou, né? De longe, mais empobreceu de todos eles. E eu vejo, tem um punhado de sites que a gente tem como acompanhar jornal online do mundo inteiro. E edição online de jornal físico. Então eu gosto muito de acompanhar pequenos jornais de cidades médias e pequenas da Inglaterra. E aí o relato é cru. Sabe, não é da mídia hegemônica, tipo Herald Tribune, The Independent, The Guardian. Não. Relato é cru. Porque são pequenos jornais que escrevem para pequenas comunidades. Então não adianta mentir. Todo mundo sabe a verdade. De modo que você vê os relatos, cara, eles são horrorosos. Sabe o quanto a situação econômica da Inglaterra degringolou. Antes da guerra da Ucrânia, eu tinha uma mutual no X, que ela era pernambucana, mas morava em Gales. E a gente trocava ideia, né? E eu falava, cara, vaza daí. Vai dar ruim, não sei o que. Depois ela me bloqueou, porque eu era católico. Eu acho que ela passou por um evento traumático, que ela conectou aos católicos, e aí quando soube que eu era católico, ela acabou me bloqueando. Embora eu nunca tenha tentado convertê-la e tal, não. Mencionei. E ela me bloqueou. Mas antes disso, eu tinha falado para ela, camarada, vaza daí. Enquanto dá tempo. Que a coisa vai piorar muito. E eu falei também para pessoas que eram mutuais meus no antigo X, no antigo Twitter, que estavam na Irlanda, falei, cara, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As primeiras vítimas de qualquer crise econômica são os migrantes. São os bodes expiatórios de qualquer crise. Vocês estão aí como migrantes, num país com um histórico muito ruim, primeira oportunidade, vazem. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tem amigos lá. Os que me perguntam, porque eu não sou intrusivo, né? Os que me perguntam, os que pedem minha opinião, falam, ó, volta, cara, não tô dizendo que aqui tá um paraíso, não. Mas a coisa aí vai ficar bem pior do que tá. A escolha do Trump foi um recado claro das urnas. Fechou imigrantes. Certo, é a América primeiro. Então, e a coisa vai esquentar muito aí. Gente, um país com 336 milhões de habitantes, que tem mais armas do que gente, e essas pessoas de repente ficam nervosas, porque deixa eu dizer uma coisa pra você, deixa eu contar um negócio aqui. Muitas vezes eu falo dos dados econômicos dos Estados Unidos que podem ser conferidos no site Rest Debit Clock. E um desses dados mais interessantes não é nem a dívida total que ultrapassa $1 quadrilhão, não. São as obrigações não garantidas. É o dado que deveria ser o mais assustador.
que é obrigação não garantida? É um dinheiro que a pessoa investe esperando que vai receber de volta no futuro com algum juro, com algum acréscimo. Só que quem pegou emprestado não tem como devolver. Gastou, consumiu, investiu mal. Deixa eu dar um exemplo. A BlackRock é um fundo administrador de recursos. Ela administra uns 10 trilhões de dólares de dinheiro que não é dela. Graças a mudanças na lei, aprovadas, claro, pelos democratas, ela ganhou dinheiro a voto de cada ação que ela administra. Então ela age como se fosse proprietária, só que não é. E por que eu falo da BlackRock? Ela investiu, direto, indiretamente, na forma das empresas que ela controla, centenas de bilhões de dólares na Ucrânia. E vai perder tudo. Tudo. Vai perder tudo. Vai perder tudo. Como é que ela vai justificar isso no passivo? Porque as pessoas esperavam que ela investisse, né? 500 bilhões para lucrar 1 trilhão. E aí era um negócio que valeria a pena. Só que ela investiu, entre aspas, 500 bilhões, vai perder esse dinheiro tudo. Já começou a perder. Certo? A Rússia fez uma coisa extraordinária, na verdade, esses dias aí para trás. Ela ficou sabendo que uma empresa americana comprou depósitos de lítio, né, na Ucrânia. Empresa americana. O que a Rússia fez? Bombardeou e tomou os depósitos para ela. Tipo, queimando o recado. A Rússia sabe que está lutando. Não é contra a OTAN, não é contra os Estados Unidos. Ela está lutando contra as corporações. E aí ela deu um tombo nessas corporações. Quer dizer, essa empresa que, abre aspas, comprou esse depósito de lítio, como é que vai justificar a perda do dinheiro? Como é que vai colocar no balanço essas perdas? Foram algumas centenas de milhões de dólares. Mas é BlackRock, que são centenas de bilhões de dólares. Essa empresa pode até ser da BlackRock, né? Porque vocês nunca vão ver a BlackRock comprou isso. Ela vai comprando ações como quem não quer nada. Ela é dona de muitas empresas brasileiras, na verdade. Que a gente acha que são brasileiras, na verdade é dela. Lembra quando eu disse que os Estados Unidos exportavam leis? Então, nesse sentido, eles aproveitam as sociedades anônimas e de maneira indireta, debaixo dos panos, adquirem o controle dos recursos naturais de outros países, de empresas de outros países, de tecnologia de outros países. Certo? Então, a BlackRock vai perder meio trilhão de dólares. Ela e as outras administradoras de recursos. Como é que eles vão colocar isso na balança? Não vão perdendo tudo. E aí as pessoas que esperavam ganhar dinheiro vão perder. Pessoa que esperava ter esse dinheiro para aposentadoria, para complementar a renda na velhice. Porque os Estados Unidos não tem INSS, mas tem uma espécie de fundo de poupança. Uma conta lá que tem um nome com números e letras. Que mora nos Estados Unidos certamente sabe. Pode colocar aqui o nome, por gentileza. Certo, é uma espécie de conta de poupança. Que a pessoa dá direito a uma certa renda depois de uma certa idade. Mas muita gente complementa isso investindo. Então acredita que vai ter o dinheiro de volta, só que não vai ter. Sabe qual é o valor das obrigações não garantidas dos Estados Unidos? Mais de 220 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de 29 trilhões. Então são 8 vezes a riqueza do país. Que as pessoas acham que vão receber de volta, só que não vão. Simplesmente não vão. Eles não vão ver esse dinheiro nunca mais. E tem outra coisa. Se você abre o SDF Clock, na última linha, lá de baixo, à esquerda desses dados que eu estou falando para vocês, vocês vão ver os ativos dos Estados Unidos. A maior parte dos ativos, umas boas centenas de trilhões de dólares, estão na forma de imóveis. Só que esses imóveis não valem centenas de trilhões de dólares. Isso é dinheiro de especulação. Se houver um estouro da bolha imobiliária, e ela vai estourar, essas centenas de trilhões vão valer dezenas de trilhões de dólares. Mais uma vez, é dinheiro que as pessoas esperam receber, só que não vão. Você compra um imóvel por 500 mil dólares, achando que daqui a 10 anos ele vai valer 1 milhão, né? E aí, de repente, a bolha imobiliária estoura e esse imóvel que você comprou por 500 mil, você não vai conseguir vender por 100 mil. E aí? Você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Pior ainda se você estiver pagando por ele. Porque se você estiver pagando por ele, você não vai pagar pelo que ele vale. Você vai pagar pelo que você comprou. Se você comprou
por 500 mil, você vai ter que pagar 500 mil, mesmo ele só valendo 100 mil. Então, mais do que perder tudo, coisas suas, patrimônio seu vai ser tomado. Ah, a chuva parou, graças a Deus. Não que eu não gosto de chuva, gente, é porque, né, eu tenho meu celularzinho. Não gosto de molhar, só um momento. Deixa eu só tirar minha capa. Pronto. Então, imagina quando os americanos, e os Estados Unidos, como eu disse, não tem INSS. Quando os americanos perceberam que perderam tudo. Menos as dívidas, essas cresceram. Né? Nós estamos falando de ex-policial, ex-militar, ou de civis armados até os dentes. Quando essas pessoas perderem tudo, e o Estado, o governo dos Estados Unidos defender os bilionários, como é que você acha que essas pessoas vão se comportar? Se elas têm mais armas do que o próprio exército, que as próprias forças armadas, que a própria polícia. Se elas estão armadas até os dentes e sabem usar essas armas. Como é que você acha que essas pessoas vão se comportar? Elas vão defender o governo dos Estados Unidos, que vai deixar os bilionários tomar tudo que elas têm, igual já está tomando, mas como é um processo silencioso, ninguém fala nada. Só que o jovem lá, o jovem Luigi, demonstrou que as pessoas começaram a encher o saco de CEO, de corporação, de governo que trabalha para a corporação. E tanto faz se a corporação é um plano de saúde, ou se é uma universidade como Columbia e Stanford, é tudo corporação. Está lá só para explorar o cidadão, só para roubar dinheiro dele, vida dele, recursos dele. Certo? É para isso que elas servem. E o Estado norte-americano serve a essas corporações, mais os democratas que os republicanos, mas também os republicanos. Então, quando essas pessoas perderem tudo, você acha realmente que elas vão se comportar bem? Que elas vão simplesmente viver debaixo da neve no inverno e da chuva no verão? Está tudo certo? É o mercado que quis assim? Porque se elas reagirem, o mercado fica triste? O mercado fica nervoso, igual a Miriam Leitão tanto gosta de falar? Não, gente, essas pessoas vão pro pau. Os acontecimentos recentes, cara, esse cheiro de flor que tem aqui é extraordinário. Nossa Senhora, mesmo depois de chuva. Então os americanos vão pro pau, cara. Como eu disse, o Trump devia estar preocupado é com isso. Com a balcanização que espera o país dele. Ao invés de ficar ameaçando o país dos outros. Então, de um modo geral, o que acontece é o seguinte, para concluir. O que está em jogo, o que está sendo ameaçado, na verdade, é o próprio modelo de Estado Nacional burguês. Sabe, intimamente relacionado ao Ocidente e ao capitalismo. Eu creio, honestamente, não vai ser de uma vez, não vai ser simultâneo, mas esse modelo de organização estatal vai ser diluído nas águas da mudança, nas águas da tempestade da mudança que se aproxima. Vai nos atingir? Vai nos atingir. Por exemplo, eu já dou um exemplo. O Essequibo. O Essequibo é venezuelano. Foi parar na Guiana por tramóia. E aí, bom, com o enfraquecimento dessa noção de Estado Nacional, de fronteira criada por potências coloniais, o Essequibo volta para a Venezuela. Só que se o Essequibo voltar para a Venezuela, a gente tem que lembrar que uma parte do Essequibo é Pirara, que era parte do Brasil, que foi tomado pelos britânicos. E aí nós vamos recuperar Pirara? O que vai acontecer? Então, tem muita coisa em jogo no mundo, esqueça as fronteiras. Elas pareciam fixas e imutáveis, a partir de agora todas elas podem e serão contestadas, essa é a verdade. Certo? Prepare-se para anos de chumbo, para anos terríveis. Espera aí, deixa eu passar por aqui antes de eu tomar água aqui e molhar. Pronto. Prepare-se para anos terríveis. Nenhum fim é rápido. Às vezes até alguns anos se resolve tudo. Mas fácil num fim é. E o fim tem que começar, cara. De algum lugar, de alguma maneira. Começou na Ucrânia. Na verdade, o primeiro estado que encarou esse modelo de vassalagem é a Bielorrússia. Que hoje, na prática, pertence à Rússia. Mas tem uma certa autonomia. É o estado vassalo da Rússia. Essa é a verdade. A criação desses estados vassalos
vai... Nossa, olha, o movimento agora... Ah, as pessoas esperaram a chuva parar, né? Pra sair, por isso que tá tendo muito carro. E eu que não esperei. Povo mole. Então o fato da criação desses estados vassalos vai ser uma constante no mundo daqui para frente. Como eu disse, a tendência é que hajam 3 tipos de estados. Soberanos, no momento só temos 7. 7 países são de fato soberanos no mundo. Estados Unidos, Rússia, China, Irã, República Popular Democrática da Coreia, Cuba e... é 7 estados soberanos. Estados suzeranos, são estados sem bastante autonomia e comandam estados menores. A Arábia Saudita já é um desses estados. E vai haver mais. E estados vassalos, como a Bielorrússia e os Emirados Árabes Unidos. Pode ter certeza que esse tipo de organização vai aumentar muito. E eu acredito que a médio prazo vai ser a maneira como a Arábia vai resolver o problema do Oriente Médio. Não vai unificar da maneira tradicional, criando novas fronteiras para a Arábia Saudita, onde todo mundo segue a mesma lei, a mesma Constituição. Não. Vai criar relações de suzerania e vassalagem com pequenos estados. Estados que surgiram após a fragmentação da Síria, estados ou cidades-estados que surgiram após a fragmentação do Líbano. A Jordânia vai ser o estado vassalo. Então, na África isso também vai acontecer. Provável que surjam confederações, tipo do Sahel. Eu não sei como a Etiópia vai reincorporar a Eritreia, mas vai. A Eritreia foi uma aventura dos Estados Unidos. Então, esses estados, aí temos um modelo de estado que vai simplesmente acabar. O estado colonial. E esses vão acabar. O que é estados coloniais? Que são colônias ou semicolônias. Tipo, a República Sul-Coreana. Não existe Coreia do Sul, ela é uma colônia dos Estados Unidos. Certa verdade é essa, ela é uma colônia dos Estados Unidos. Taiwan vai voltar para a China. Não sei o que vai acontecer com Singapura. Honestamente, talvez se for uma confederação malaia, com Singapura, Malásia, Indonésia, talvez até Brunei, é um modelo de organização tipo que vai provavelmente em algum momento prosperar no Sahel. Também é outro tipo de organização estatal que pode surgir, certo? Um estado amplo, no sentido de organização territorial e política. Outro estado colonial que vai deixar de existir é Israel. Israel é uma colônia. Um império decadente, um império quando cai, ele não mantém suas colônias. Ou elas ficam independentes ou elas são incorporadas. Israel não tem como se manter independente. Israel não se sustenta sem o dinheiro, os recursos, as armas, as munições dos Estados Unidos. Sem Estados Unidos, Israel não é nada. E todo mundo no Oriente Médio sabe disso. Então Israel também vai deixar de existir. Então, para quem é geógrafo igual eu, cara, serão anos muito interessantes. Porque muitos estados vão surgir, estados vão desaparecer, novas formas de organização estatal vão emergir. E o senhor Trump, para concluir, deveria ficar de olho e tentar preservar o próprio quintal, ao invés de ficar cobiçando a grama do vizinho. É sobre isso, gente. Tenham um bom dia. Até mais. Fui.